radioterapia costuma ser uma modalidade para tratamento de câncer que é muito efetiva para uma variedade de cânceres diferentes. Mas, em contrapartida, se essa técnica de tratamento não é aplicada da maneira correta, ela pode sim gerar lesões muito graves nos pacientes e até mesmo a morte. E é justamente a respeito disso que nós vamos falar aqui no episódio de hoje, o caso da menina Maria Eduarda, que acabou morrendo durante o tratamento de radioterapia em 2012 aqui no Brasil. Vamos acompanhar. Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiadas! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um acidente que aconteceu em radioterapia aqui no Brasil em 2012 com uma menina de 7 anos, a Maria Eduarda. Mas antes de eu falar disso, eu gostaria de expressar aqui mais uma vez a minha gratidão por toda a audiência que vocês têm prestado ao meu podcast. Como sempre falo, eu acompanho as estatísticas e cada vez mais eu vejo que tem mais pessoas me ouvindo e vindo conversar comigo. Fico muito feliz. Agora tem um jeito de interagir diretamente pelo Spotify, então você que me escuta por aqui consegue comentar a respeito do episódio diretamente na página e isso facilita a nossa comunicação. Então, muito obrigada a todos vocês que me escutam. Agora que eu já fiz os devidos agradecimentos, eu consigo adentrar a nossa temática de hoje, mas antes de eu contar a história em si, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dos acidentes radiológicos em radioterapia. Tem um episódio aqui no podcast que está lá para baixo, o episódio 5, se eu não me engano, onde eu falo de um modo geral sobre acidentes radiológicos. É um episódio muito legal, eu trouxe muitos dados a respeito de acidentes, mesmo porque a minha pós-graduação foi em proteção radiológica e o tema da minha monografia foi em acidentes radiológicos, então eu acabei vendo bastante coisa a respeito disso e eu queria só puxar um pouquinho a respeito da radioterapia para a gente entender por que o evento aconteceu como aconteceu. Como eu já comentei em episódios anteriores aqui, existe uma diferença entre acidente radiológico e acidente nuclear. Acidente nuclear são aqueles que acontecem em usinas como Chernobyl, por exemplo. Acidente radiológico é o que acontece fora de instalação nuclear. Pode ser na indústria, pode ser na medicina, pode ser em meio civil, pode ser em qualquer uma dessas esferas. E quando a gente pensa em acidente radiológico, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, a área onde a gente tem maior concentração de eventos e acidentes radiológicos é na indústria. Mais de 50% dos eventos que a gente tem registrado de acidentes acontecem em indústria por N razões, que inclusive até listei lá no episódio 5. Mas, depois da indústria, a outra área onde a gente consegue encontrar uma concentração relativamente grande de acidentes, onde a gente tem vítimas, por assim dizer, é dentro da medicina, mais especificamente a área da radioterapia, que é onde a gente trata câncer. Mas por que disso? Bom, dentro da medicina, a gente tem várias sub-áreas onde a gente utiliza a radiação ionizante ou para tratar ou para fazer diagnóstico. Então, dentre as áreas da medicina, a gente costuma usar níveis de radiação baixos quando a gente está fazendo diagnóstico, porque é só para formação de imagem. Então, não precisa de uma intensidade tão grande e por isso que a gente não ouve falar em acidentes com raio-x, acidentes com mamografia, acidentes radiológicos que eu me refiro, claro. Acidentes com tomografia também a gente não ouve falar. Eventualmente, na literatura mais antiga, tem uma ou outra citação, mas é excepcionalmente raro de acontecer, porque depende de muita coisa dar errado. Então é bem difícil justamente porque os níveis são mais baixos, pode dar alguma coisa errada, mas não a nível letal. Principalmente isso que é importante da gente entender. Tem a medicina nuclear também que usa ali radiação, mas também são níveis bem mais baixos. Agora, a radioterapia, inclusive tem um episódio aqui no podcast onde eu falo bem certinho a respeito. Aqui, né, na radioterapia, o que acontece? O nível de radiação que a gente tem que usar para que o câncer consiga ser extirpado, ou seja, para que a radiação consiga destruir os tecidos que têm câncer, o nível de radiação tem que ser muito grande, muito alto, propositalmente e de modo controlado, para que a gente consiga, entre aspas, tá, gente? Bem entre aspas, queimar a lesão. A gente não queima, não é calor.
A gente dá um dano biológico ali que inativa o DNA do câncer e o câncer para de se reproduzir, ele para de crescer e a pessoa melhora, em conjunto com outras terapias, né? Mas na radioterapia, então, a gente tem níveis de radiação que são realmente letais se não for administrado da maneira correta. Você pode, sim, induzir minimamente a um efeito biológico grave em alguma região que a gente chama de reação tecidual, reação localizada. Minimamente a gente pode induzir isso se der alguma coisa errada. E o pior que pode acontecer é, de fato, a gente matar uma pessoa dentro da radioterapia. Tanto que nós temos registros da Agência Internacional de vários eventos que aconteceram em radioterapia por N razões. Existem muitas razões que levam a um evento radiológico desse porte a acontecer. Então, até tem uma listagem, tem outros eventos que eu vou trazer aqui para vocês ficarem conhecendo, mas o de hoje é um exemplo aí que tem umas razões para terem acontecido, vou até comentar. Só que qual que é a grande sacada na radioterapia? Um acidente dentro da área pode ser considerado tanto radiação em excesso que machuque a pessoa ou mate a pessoa, quanto radiação em... Qual que é o contrário de excesso? Em minoria? Radiação em menor quantidade do que o programado. Por quê? Porque quando você usa menos radiação, significa que o teu tratamento pode não estar sendo efetivo e você pode acabar fazendo com que o câncer não seja tratado adequadamente e ele continue crescendo e vice-versa. E quando a gente pensa nesses fatores que levam ao evento radiológico a acontecer dentro da radioterapia, mais especificamente nesses tratamentos onde a máquina gera um feixe bem forte externamente ao paciente e direciona na lesão, que a gente chama de teleterapia, o que acontece? Pode ser que seja um erro do equipamento, às vezes o equipamento trava, às vezes por falta de manutenção tem alguma coisa que está descalibrada, pode ser um problema de software, inclusive tem um evento muito famoso que eu vou trazer aqui também, que é do Terac 25, que matou uma galera e que até o pessoal da computação aprende sobre esse evento, porque foi um erro computacional de software que não era compatível com o hardware, ou seja, com o equipamento. Então pode acontecer isso, pode acontecer um erro de planejamento do tratamento. Às vezes se planeja o tratamento pensando em tal dose, em tal quantidade de feixes, de tal maneira, e na hora de projetar faz outra coisa, ou planeja errado, calcula-se a dose errada. O equipamento pode entregar a dose errada por falta de calibração, pode-se irradiar a região diferente do que deveria ter sido. Às vezes a pessoa está com um câncer no pulmão e você irradia a bexiga, por exemplo. Pode acontecer de colocar o paciente errado na sala, de repente era o João e você coloca o José no equipamento para tratar e você está irradiando uma pessoa numa área completamente diferente. Pode haver má interpretação do que está sendo pedido, da dose, do planejamento. Então, por essa razão que geralmente na radioterapia as pessoas trabalham de dupla, para que tenha dupla checagem, dupla conferência para evitar erros. Dada essa introdução, a gente consegue seguir agora o desfecho da história. Esse evento aconteceu no Brasil em 2012 com uma garotinha de 7 anos chamada Maria Eduarda Pereira Rodrigues Rosa, no Centro Radioterápico São Peregrino, que ficava dentro de um hospital na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. E o que acontece? A Maria Eduarda tinha sido diagnosticada com uma leucemia em 2010, uma leucemia um pouco mais rara do que o habitual, e ela fez o tratamento, fez o transplante, fez químio, e foi sugerido mais ao final do tratamento 8 sessões de radioterapia na região do crânio. Ok, né? A radioterapia costuma ter esse fracionamento por 2 questões. Primeiro, para você não jogar toda a radiação de uma vez só em cima da lesão, porque isso machuca. Jogar muita radiação de uma vez só, o nosso corpo não resiste. Então, quando você fraciona, você poupa o tecido saudável e acaba sendo mais efetivo ali na região do câncer. Então, isso é uma razão. E a outra porque o câncer ele tem um ciclo de divisão e esses intervalos do fracionamento atuam exatamente nesses momentos, por assim dizer, a grosso modo. Então, por isso que é indicado essas frações, né? Esse fracionamento. E o que acontece, né? A menina foi lá fazer o tratamento. E os pais da Maria Eduarda perceberam que logo no início ela já começou a apresentar o que eles se referiam a queimaduras.
na região das orelhas, na região do crânio. Se vocês forem pesquisar por imagens na internet, por vídeos de reportagem, aparece as imagens de como estava o estado da pele. E o pai da Maria Eduarda, o Ronaldo Rodrigues Rosa, ele havia levado a menina no hospital de novo, depois da radioterapia, para relatar que alguns dias depois havia aparecido essa queimadura. Não é uma queimadura, tá, gente? Na verdade, essas lesões de pele, embora se pareçam e ardam como se fosse uma queimadura, elas têm um outro nome. A gente chama de radiodermite ou radiodermatite, é uma inflamação na pele. Então fica bem sensível mesmo, até certo ponto é natural e esperado mesmo durante o tratamento, só que nesse caso era uma reação muito aguda na pele. Tanto que eles chamam de reação aguda cutânea, reação cutânea aguda da radiação. Tem uma nomenclatura para isso, que é alguma coisa nesse aspecto. Mas o ponto é, o pai dela levou ela no hospital para relatar que ela estava com essas lesões e os médicos do hospital falaram que era normal, que era assim mesmo e tudo mais, embora houvessem acontecido poucas sessões e já havia se notado esse tipo de efeito. E daí, depois da quarta sessão, o pai da Maria Eduarda percebeu que ela começou a apresentar problemas neurológicos. O que isso significa? Dificuldade para andar, para caminhar, para falar. E ele começou a ficar preocupado e ele sabia que tinha alguma coisa a ver com o tratamento, porque até então estava tudo bem, levou a menina no hospital para tentar ver o que aconteceu. Isso tudo aconteceu em fevereiro de 2012. E nesse momento, quando finalmente perceberam que de fato tinha sim uma correlação da radioterapia com todos os efeitos que a menina estava apresentando, o hospital foi interditado. O grande problema da radioterapia, que inclusive eu sempre comento com os alunos quando eu dou aula de proteção radiológica, é que, diferentemente de um remédio, que se você der errado existe um antídoto, uma vez que você entrega a dose de radiação para o paciente, você não consegue reverter o processo. O efeito fica. A radiação não fica na pessoa, mas o efeito que ela causa fica. É semelhante a gente pensar num choque elétrico. Quando você é eletrocutado, mesmo que a corrente elétrica não esteja mais no seu corpo, o efeito que o choque causou em você fica, seja uma queimadura, seja uma parada cardíaca, uma sequela neurológica, alguma coisa fica. Então resta tentar tratar. E nesse caso, foi justamente o que aconteceu. Houve um erro de superdose, ou seja, uma dose muito acima do que deveria ter sido entregue para essa paciente, que resultou numa necrose no lobo frontal cerebral dela. Isso foi atestado por meio de uma necrópsia que fizeram depois que ela morreu e realmente foi em virtude do tratamento. E daí a questão foi, ok, de fato foi a radioterapia. A culpa é de quem? Aonde está o erro que levou essa menina de 7 anos a morrer em virtude dessa superexposição? Para responder essa pergunta, foi necessária uma perícia para conseguir fazer essa investigação. A perícia foi até a instalação de radioterapia para tentar ver o que acontecia. A primeira coisa que eles procuraram foi a ficha de dose para ver em cada sessão quanto que foi entregue de radiação. Só que essa ficha não estava disponível porque a clínica já havia enviado para o advogado de defesa deles na época. Então, a perícia acionou um físico do INCA, Instituto Nacional do Câncer, para averiguar se o equipamento estava ok, se os protocolos estavam ok. E ele foi até lá e atestou que o equipamento estava em ordem, calibrado bonitinho e os protocolos também. Então, a única coisa que restou foi erro humano. Mas o que acarreta erro humano na radioterapia? Poderia ter sido duas coisas nesse caso ali. Ou a física, Lígia Cristina, calculou a dose errada, ou os técnicos Ozane e Richardson colocaram a dose errada no equipamento e, portanto, foi entregue a dose diferente do que foi calculado. Como a reportagem é de 2012 e nunca mais teve nada falado a respeito, fica inconclusivo saber o que de fato aconteceu. Quando eu fiz a minha pós-graduação, em 2020, eu havia conversado com os professores da época, porque eu estava trabalhando dentro desse tema, e muitos desses professores tinham contato com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e sabiam do caso e tudo mais. E nessas especulações, ou seja, especulação
tá? Entre nós, não tem nada oficial, então não sei oficialmente o que foi o erro, mas as especulações que nós levantamos é que foi entregue a dose errada, foi uma má interpretação dos profissionais da radiologia ali que operavam o equipamento na hora de colocar a dose na máquina. Então, em que sentido? Entregar a dose que foi programada para um tratamento inteiro em cada sessão. Em outras palavras, vou exemplificar. Digamos que, para aquele tratamento da menina, foi planejado entregar uma dose de 10 grays em 5 sessões. Então, como que seria essa distribuição dessa dose em 5 sessões? 2 grays na primeira sessão, 2 grays na segunda sessão, 2 grays na terceira, 2 grays na quarta, 2 grays na quinta sessão, totalizando os 10 grays com os devidos intervalos. E a gente acredita que o que eles fizeram? Pegaram essa dose de 10 grays, que era para serem distribuída, e colocaram em cada sessão. Então, uma sessão que era para ser 2 grays, acabou sendo 10 grays. E isso, infelizmente, aonde incide essa radiação em fração única, lesiona, não tem como. E isso é uma hipótese que nós temos, principalmente porque, como ela fez uma irradiação da cabeça, do crânio, e na necrópsia apontou que houve radionecrose cerebral, ou seja, necrose, morte do cérebro induzido por radiação, o tecido cerebral é um dos mais resistentes à radiação do corpo humano inteiro. É muito resistente, você precisa de muita radiação para você induzir necrose no tecido cerebral. Então faria sentido que fosse distribuído, supondo que fosse ali 10 grays para um tratamento, mas distribuir uma dose de um tratamento inteiro em uma única fração, porque para induzir a lesão cerebral por radiação, a gente precisa de no mínimo 50 grays. E geralmente em tratamentos de radioterapia, por fração, a gente usa 2, não 50. 50 é um nível de tratamento inteiro, não é a fração, é o tratamento total. Então, por especulações nossas, a gente acredita que seja por erro na hora de colocar. Pode ter havido uma interpretação errada, uma digitação errada de alguma unidade de grandeza ali que aumentou muito a dose e o equipamento, não sei por que cargas d'água, liberou e permitiu e ninguém percebeu. Mas provavelmente há grandes chances de ter sido isso. Pois muito bem, meus irradiados! Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E se vocês tiverem sugestões, dúvidas, qualquer coisa que vocês queiram me falar, vocês podem comentar agora diretamente aqui no Spotify, que eu vejo sempre, ou pelo Instagram, Radiação para Leigos, ou por e-mail, radiaçãoparaleigos@gmail.com, que eu estou sempre de olho. Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez e nos vemos no próximo episódio. Um abraço!